Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Mais uma oportunidade o Senhor nos concede. Estamos aqui juntos e juntos falaremos sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 27 de junho de 2026. Hoje nós vamos conversar sobre as parábolas de Jesus, considerando a parábola da ovelha, da moeda e do filho perdidos. Essas três histórias que contêm uma só mensagem. Adiantar aqui para os irmãos que no sábado passado nós fizemos alguns apontamentos e respondendo algum questionamento, mencionamos que falaríamos separadamente sobre a parábola da ovelha, a parábola da moeda e a parábola do filho pródigo. Contudo, peço que os irmãos reconsiderem, porque, na verdade, nós não vamos falar sobre essas parábolas separadamente. Nós vamos hoje considerar o segundo aspecto, a segunda abordagem sobre o conteúdo da mensagem que essas parábolas nos transmitem, considerando que tanto a parábola da ovelha quanto a parábola da moeda e do filho pródigo, elas sintetizam a graça e a misericórdia de Deus. É como dissemos aí na introdução do nosso roteiro, as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido são consideradas as parábolas da misericórdia. E é nesse viés que nós vamos caminhar. É nessa direção. Compreender que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a dedicação de Deus em relação aos homens, buscando formas diferentes, circunstâncias diferentes para atraí-los para si. Essas parábolas Jesus conta assim seguidamente para registrar a bondade de Deus. Afinal de contas, a parábola que fala sobre a ovelha perdida, ela demonstra o zelo, o cuidado, a dedicação e o empenho de um pastor em busca da sua ovelha perdida. E essa palavra, ela representa a graça de Deus, a bênção da misericórdia de Deus. Na verdade, Jesus estava ali falando essas parábolas para os fariseus e os escribas. Jesus estava falando de outra forma, dizendo: eu sou esse pastor e vocês representam essa ovelha que se desgarrou, essa ovelha perdida. Num primeiro momento, todos nós sabemos, a mensagem do Evangelho foi pregada unicamente para os gentios. Jesus veio para restaurar em primeira mão, recuperar, salvar em primeira mão os judeus. E esse pastor que busca a ovelha perdida, ele é representante do papel que Jesus estava a desempenhar diante daquelas pessoas.
Da mesma forma, a mulher que com diligência, com todo cuidado, ela se dispôs de todos os recursos possíveis para encontrar a sua moeda que caiu e se perdeu. E perdida permaneceu por um momento, por um tempo. Nas palavras de Jesus, quando ele conta a parábola da ovelha, depois ele vai contar a parábola da moeda perdida, ele tem aquele ou. Que homem, tendo 100 ovelhas, perdendo uma não a busca? Ou que pessoa que, tendo perdido uma moeda, percebendo essa perda, não empenha tempo, disposição, cuidado, até conseguir encontrar essa moeda perdida? Ou, e aí Jesus volta a sua palavra para falar diretamente sobre Deus e a sua misericórdia. Ou que pai, tendo perdido um filho, que sai por conta própria, deliberadamente, ele decidiu sair. Por isso o pai não foi atrás dele. O filho foi quem decidiu sair. Mas o pai ficou em casa na expectativa de que um dia esse filho poderia voltar. Como de fato voltou. E tendo voltado, o pai o recebe sem pedir explicações. E se alegra com esse filho e recompõe, recoloca esse filho na mesma posição que ele tinha antes de sair de casa. Portanto, essas parábolas, o objetivo, a lição principal dessas parábolas é falar sobre a misericórdia de Deus. O ser humano é o perdido. Jesus veio buscar, a palavra diz isso, né? E salvar o que se havia perdido. E essa parábola é a síntese das demonstrações da maneira como as pessoas estão perdidas em cada uma da sua geração e a nossa, e quão grande misericórdia Deus tem trabalhado, empenhado para resgatar essas pessoas. Seguindo aqui no nosso roteiro, vamos dizer que essas 3 parábolas podem ser consideradas parábolas da misericórdia porque, apesar de tratar-se de 3 histórias com envolvimento de elementos diferentes, um animal, uma moeda e uma pessoa, a essência de cada uma não visa destacar quem ou o que foi perdido. Isso é interessante a gente observar. Jesus usa elementos diferentes, cujos elementos eram de domínio, de conhecimento daqueles seus ouvintes. Mas ele conta a parábola não para destacar os elementos, a ovelha, a moeda ou o filho que saiu de casa. Em cada história, o destaque está vinculado ao sujeito, à pessoa, a quem a ovelha, a moeda e o filho pertenciam. As parábolas, portanto, não têm a finalidade de colocar em evidência quem ou o que foi perdido, porque já está claro, o perdido é o ser humano, o perdido é aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus e se rebelou e virou as costas para Deus. As parábolas têm como finalidade colocar em evidência aquele que se empenhou pela procura com a finalidade de retomar sua posse e companhia. Posse, ovelha e moedas. Companhia, no caso do pai que recupera o filho para sua casa. Era isso que Jesus parecia ter em mente ao contar essas histórias seguidamente. A misericórdia divina. Sua missão, a de Jesus, era de achar e salvar os perdidos. E na sua palavra ele contou, nessa parábola, ele contava essas histórias para poder evidenciar a sua própria missão. É o que Mateus escreveu no capítulo 15 do seu Evangelho e o verso 24, palavras do próprio Jesus. Ele diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Como já dissemos, Jesus não veio para pregar para os gentios. Ele veio para fazer a obra que estava destinada para que ele fizesse, por cuja obra a porta do Evangelho seria aberta também para os gentios. Mas ele veio não para os gentios. O apóstolo João, quando escreve o Evangelho, ele vai dizer: veio para o que era seus. Jesus era judeu e veio para os judeus. Por isso a conversa de Jesus é sempre truncada e ele estava sempre confrontando os seus compatriotas, os judeus, porque ele veio para fazer tudo o que fosse possível fazer, no sentido de restaurar os judeus que haviam se desviado, haviam se extraviado daquilo que a lei e os profetas haviam orientado para que eles vivessem. Muito bem, na reflexão vamos dizer que essas 3 parábolas são muito ricas em seus detalhes e permitem reflexões com variadas possibilidades. Falar sobre a parábola da ovelha, quantos detalhes nós podemos enfocar a respeito dessa relação povo de Deus, ovelha, igreja de Deus, ovelha, não é? E a gente vai dizer aqui que nessas parábolas são tantos os detalhes que é preciso tomar cuidado para não nos perdermos nele e ignorar o principal objetivo de Jesus ao contar essas parábolas. Por exemplo, a ovelha perdida, como já aventamos, quanto pode ser dito sobre esse animal e que se encaixa em um paralelo perfeito à fragilidade humana, à nossa condição, à essência humana. Por outro lado, ele fala de uma moeda perdida. E a relação disso é que milhões de pessoas de cada geração têm vivido totalmente longe das mãos do seu dono. Mas, como aquela peça de metal, a moeda não tinha noção que estava perdida. Assim também, milhões de pessoas, cada geração, têm vivido perdidas, totalmente insensível ao seu estado de perdidos. Pior do que estar perdido, para quem tem consciência sobre esse fato, é não ter a percepção de que está perdido. E na conversa narrada, travada com Jesus, diante da crítica que ele recebia dos escribas e fariseus, fica muito claro que essa era a questão. Jesus estava falando com homens que ele tinha certeza estavam perdidos. Eles estavam emitindo juízo de valor sobre algumas pessoas com quem Jesus se assentava, comia com eles e conversava com eles. E eles ignoravam isso, no entendimento de que aqueles homens não eram dignos de serem ouvidos por ninguém, porque eles eram pecadores, mas sem perceber que eles mesmos, enquanto faziam esse tipo de julgamento, eles não percebiam que eles eram igualmente pecadores e carentes do amor, da atenção e do cuidado de Deus. Das 3 parábolas, por fim, um filho sem comparação na história das famílias. O filho pródigo, eu penso que você nunca leu, não conheceu, não ouviu de alguém que tivesse conhecimento de um filho com as qualidades, com o atrevimento, com o comportamento do filho pródigo. Um filho sem comparação, sem precedente na história, cujo relato lemos repetidas vezes e tantas vezes sem perceber que, em relação a Deus, essa é a imagem geral dos homens. Quantos de nós, se fosse para dar uma nota, se a gente fosse num evento, dar uma nota ao filho pródigo pelo comportamento dele, a forma estúpida, grosseira, como ele tratou seu pai, a não
compreensão, o não reconhecimento de que seu pai era a pessoa que lhe trouxe até aquele momento. E seu pai era o responsável por todo o seu sustento, por toda a sua vida, por toda a sua história. Um filho sem precedentes na história. E que se aproxima do pai, certamente um filho bem criado, bem orientado. Na parábola, Jesus não fala sobre nenhum conflito, porventura existente, entre o pai e esse filho. Não fala de nenhum conflito. O que dá a entender que eram uma família, o pai e os filhos, que se davam bem, que viviam bem. Entretanto, ele não reconhece essa graça da parte de Deus e abandona, se levanta contra o seu pai. Jesus estava falando para aqueles homens: vocês estão se comportando como esse rapaz da parábola se comportou. E o pai está à espera de vocês, quer fazer festa com vocês, quer se alegrar pelo retorno de vocês. Mas vocês não querem, porque tal como aquele filho pródigo recebeu valores, recursos, os quais ele não trabalhou para conseguir. Ele recebeu das mãos de seu pai. E tendo recebido os recursos da mão do seu pai, ele dá as costas para o seu pai, foge, vai embora e abandona o pai que lhe deu tudo até então. Era o filho perdido. E Jesus diz: olha, apesar de vocês terem a representação, vocês estarem perfeitamente representados nesse filho ingrato, eu estou aqui para apresentar que o Pai está à espera de vocês. A qualquer momento, se vocês resolver retornarem, o Pai está disposto a recebê-los. É o que Paulo escreve aos Romanos, aliás, na sua carta, no capítulo 8, verso 7. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqueles homens, muitos daqueles judeus que estavam ali para ouvir e tecer juízo de valor sobre o que ouvia da parte de Jesus, criticando, contestando a sua fala, eles eram os perdidos. E Jesus estava a falar com eles com a única finalidade, com o único objetivo de buscar salvá-los da perdição eterna. Na sequência 1, vamos dizer que, embora os tantos detalhes e aprendizados que essas parábolas podem nos fornecer em relação aos perdidos, irmãos, eu peço que você reflita sobre isso. Olha, tantos detalhes que essas parábolas podem nos fornecer em relação aos perdidos. A gente não pode ler isso daqui apenas como uma literatura, como uma frase pronta. Perdidos somos eu e você. Todos nós, sem a graça de Cristo, sem o amor de Cristo, sem o amor do Pai, nós estamos perdidos. Vivemos como perdidos, morremos como perdidos, se o caso, se não nos arrependermos, se não nos voltarmos para Jesus. Na ressurreição vamos ressuscitar como pessoas perdidas para a morte eterna. Então os ensinos dessas parábolas é fornecer algumas orientações seguras em relação aos perdidos. E Jesus quis nos ensinar com elas de forma muito clara que a nossa condição de perdido está claramente vinculado ao comportamento e reação do proprietário e, no caso do pai, em relação ao filho perdido. O pai teve o cuidado, ele não saiu à procura do filho, mas ele ficou em casa na expectativa de que o filho voltasse. E é preciso que cada um de nós pense nisso. Jesus não contou essa parábola para um grupo que, no seu tempo, tinha essas condições. Aquelas condições, ou as condições que dominavam as pessoas para quem Jesus estava falando naquele tempo. Continua. São as mesmas condições que dominam também os homens, as pessoas da nossa geração. Portanto, eu e você.
todos aqueles elementos da parábola representam um dono e um pai amorosos. O dono saiu diligentemente buscando a ovelha e a moeda e se alegraram ao encontrá-las. E o pai também, da mesma forma, se alegrou ao receber de volta em casa o filho. Devemos observar que o dono da ovelha, ao encontrá-la, não a repreende nem a castiga. Ao contrário, ele estende sua mão e a carrega para casa. No caso da moeda, a mulher que a recupera com muito esforço finalmente comemora e chama as pessoas e dá notícia do encontro da sua moeda e se alegra com elas. Quando o filho perdido retorna, o pai sequer quis ouvi-lo. O pai não se dispôs a ouvir as justificativas e as histórias do moço, do filho perdido. Ele logo o recebeu com festa. A gente tem falado sobre isso, o retorno do filho pródigo. A gente lendo lá a parábola, a gente vai ver que quando o filho decide voltar para casa, ele ensaia um discurso. Ele planeja o que ele falaria para o pai. Ele se prepara para justificar a sua condição, o seu feito, enfim. E com isso em mente, ele toma caminho de volta, ele vem para casa. Entretanto, ao recebê-lo, o pai sufoca a sua fala, não lhe permite falar. E não importa o que aconteceu, por que ele fez aquilo, havia feito aquilo. Não importa o que ele fez com os bens que foi colocado nas suas mãos. Perdeu, mas já estava perdido. O que importava para aquele pai é que o filho finalmente retornou para casa. Lucas, no capítulo 15, fala sobre a questão da alegria do pastor que encontrou a sua ovelha. Quando ele encontra, ele põe-na sobre os seus ombros e volta para casa cheio de alegria. No verso 9 vai dizer da mulher que encontra a moeda. Quando ela a achou, convoca as amigas e vizinhas dizendo: vocês se alegrem comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Em relação ao filho pródigo, os versos 9 e 32 do evangelista de Lucas vai dizer que, aliás, o verso 32 sobre a ovelha vai dizer que o pai, ao falar com o filho mais velho, diz: era justo que nós nos alegrássemos com o retorno do teu irmão, que havia se perdido e foi encontrado são e salvo. Portanto, com essas palavras, Jesus estava dizendo aos seus ouvintes: é por essa finalidade que eu estou entre vocês, para recuperar vocês para a casa do Pai, para as mãos daquele a quem todos vocês pertencem. E vocês fazendo isso, vocês poderão gerar alegria no céu, alegria da parte daqueles a quem vocês pertencem, alegria no coração do Pai. Isso falando no caso da parábola do filho pródigo. Na reflexão 2, vamos dizer que os judeus, diante de quem Jesus se encontrava, conheciam a Deus. Eles eram pessoas versadas nas Escrituras. Contudo, eles estavam se comportando de tal modo que deixara bem evidente que eles não conheciam o quanto Deus amava suas criaturas. Eles conheciam a palavra que falava sobre Deus, mas eles ignoravam quem era o Deus da parábola. E mais, eles não consideravam que o amor divino pelos homens não se devia ao bom comportamento das pessoas. Pelo contrário, apesar da insensibilidade da criatura, o Criador nunca desiste dela.
A gente cita João, capítulo 3, verso 16, que é o texto que todos nós, creio, conhece bem de cor, não é? Que o amor de Deus foi de tal maneira a ponto de dar o seu filho para morrer em resgate daquelas pessoas que estavam perdidas. Na sequência 2, vamos dizer que essas 3 parábolas podem ser consideradas, depois dos eventos que envolveram a prisão, o julgamento e a morte de Jesus, a maior declaração de amor do Pai por suas criaturas. Essa verdade pode ser visualizada em 3 focos diferentes. Primeiro, a busca incansável pelos perdidos. Deus continua buscando. Desde o momento em que Deus apareceu no Éden, chamando por Adão, dizendo: onde você está, essa busca, essa procura da parte de Deus pelos perdidos continuam até hoje na voz de tantos pregadores que anunciam a palavra. A não repreensão quando os reencontrou. Veja, o pastor não disciplinou a ovelha. A mulher não ficou irritada porque a moeda havia escapado de suas mãos. E o pai não confrontou o filho sobre os seus maus feitos. A alegria demonstrada quando conseguiu recuperá-los, tanto a ovelha, quanto a moeda, quanto o filho, é a marca que Jesus deixa transparecida nessas 3 parábolas contadas por ele. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versos 8 e 9, vai dizer, profeta Miqueias, deixe-me só conferir o texto aqui, capítulo 7, versos 18 e 19. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. O verso 19: tornará a piedade de nós, julgará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é muito bonito e muito verdadeiro. Deus se apieda das pessoas. Enquanto Jesus não voltar e o Evangelho estiver sendo proclamado, Deus espera poder estender o seu braço piedoso para resgatar, para salvar, para redimir seus filhos perdidos. Na reflexão 3, para a gente concluir, difícil imaginar que as pessoas para quem Jesus contou essas parábolas eram crentes que conheciam bem a palavra de Deus e que, entretanto, mostrasse tanta ignorância sobre o Deus da palavra. Como já dissemos, é preciso muito cuidado, porque nossas crenças podem nos trair a ponto de nos fazer fugir daquele em quem cremos. O público para quem Jesus contou essa parábola, os fariseus e os publicanos, aliás, os escribas, esse público era esse público perdido que Jesus conta essas parábolas. Embora perdidos, eles ainda se colocavam como no direito de julgar as atitudes e a conduta de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender o Evangelho, porque é ótimo experimentar a sensação de prazer por encontrar o real significado dos ensinos de Jesus. E nessas 3 parábolas ele fala das misericórdias de Deus. As misericórdias, o Senhor, já disse o profeta Jeremias, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Graças a Deus. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!